Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de obras literárias. Eu sou a professora Tássia Monteiro e estarei com vocês hoje falando de uma obra que está na lista da Unicamp, que é A Lisbela e o Prisioneiro. Nós vamos falar dessa obra, a gente vai entrar em alguns detalhes. Vocês sabem que antes de entrar nos detalhes em si da obra, eu faço uma contextualização do autor, do período em que ele escreveu, em que ele teve notoriedade na literatura. Aí depois a gente entra em si para os detalhes das obras, ok? Começar a falar um pouco do autor, tá? Que é o Osman Lins, né? O Osman da Costa Lins, ele nasceu em 1924, faleceu em 1978, ele é um autor brasileiro. Ele não se enquadra como um autor clássico do modernismo em si, porque ele escreve numa outra, de uma outra forma. Ele não segue nem a primeira fase modernista, nem a segunda, nem a terceira. Mas ele tem uma obra, ele, apesar de falecer precocemente, ele tem uma obra bem bacana. Nós temos Visitante, de 1955, Os Gestos, de 1957, O Fiel e a Pedra, de 1961, Marinheiro de Primeira Viagem, de 1963, A Lisbela e o Prisioneiro, de 1964, Nove Novena, de 1966, Um Mundo Estagnado, 1966, Capa Verde e o Natal, 1967, Guerra do Cansa-Cavalo, 1967, Guerra Sem Testemunhas, O Escritor, Sua Condição e a Realidade Social, de 69, A Valovara, de 1973, Santa Automóvel e o Soldado, de 75, Lima Barreto e Espaço Romanesco, de 1976, A Rainha dos Cárceres da Grécia, de 1976 e muitas outras obras. Por isso que eu deixei aí reticências para ficar fácil de vocês identificarem. É uma obra de 1964 e trata-se de uma peça de teatro. Então a gente vai entrar nesses detalhes, a gente vai discutir um pouco essas coisas, justamente porque trata-se de uma peça. Então, tendo uma peça, a gente já muda um pouquinho a nossa interpretação, como que a gente vai lidar com essa obra, tá? Opa! Ai, meu Deus! Eu coloquei... O título aqui tá errado, gente, depois eu vou arrumar. Tá escrito Negrinha, do Monteiro Lobato, que foi uma obra que eu já gravei com vocês. Depois eu arrumo essa parte. Vamos falar das personagens. O resto tá certo, desculpa, viu, gente? A gente tem o personagem Leléu, que é um protagonista, vamos dizer assim, que é o prisioneiro, e a Lisbela, que é a protagonista da história. Nós temos o Dr. Noêmio, nós temos o Jaborandi, o soldado, o Frederico Evandro, que é o matador, o Citonho, que é o carcereiro, a Inaura, que é a irmã de Frederico, Testa Seca e Paraíba, que são companheiros de cela do Leléu, que ele é prisioneiro, Tenente, que é o pai da Lisbela, Eliodoro, que é um cabo, Tiãozinho, vendedor de passarinhos, Francisquinha, ex-mulher de Raimundo, e Lapiau, artista de circo. E essas são as principais personagens, tem outras, tá, na história, mas são as principais personagens dessa peça. Falar um pouco do enredo, né? Quem não conhece, já foi televisionado, ficou acho que em forma de seriado e também ficou em formato também de filme, tá? Lisbela e o Prisioneiro. Então quem quiser dar uma acompanhada, que a história tá super seguida à risca, né? E é interessante para ter um pouco essa vivacidade, essa realidade das personagens, de como acontece e tudo mais. Vamos falar então do enredo. A Lisbela, ela é filha do Tenente Guedes, noiva do Dr. Noêmio. Esse Dr. Noêmio é muito engraçado porque acho que a história acontece no Nordeste e ele fala com sotaque de carioca. Então, para mostrar que, né, o Rio de Janeiro, lá no Nordeste, é considerada a capital, assim, a metrópole, então é muito chique mostrar que é do Rio. Parece que ele fez a faculdade, acho que em Recife, mas ele disse que estudou no Rio, alguma coisa assim, e ele fica forçando o sotaque carioca, né, para mostrar que ele é descolado, que ele é diferente. No dia do casamento dela com o Dr. Noêmio, a Lisbela foge com o Leléu, que estava preso. Então o Leléu estava preso, ele dá um jeito de fugir, tira ela do altar. Aí o Frederico vai matar o Leléu por causa de um acerto de contas aí, alguém encomenda a alma do Leléu, porque o Frederico é matador profissional, você manda matar, ele mata, tipo isso, né? E até é engraçado que no filme ele beija a bala antes de colocar no revólver e matar a pessoa, né? Mas no final da história o Frederico vai matar o Leléu, quem mata é a Lisbela,
que atira nele, no Frederico, no matador, e o mata. Aí foge Leléu e Lisbela, eles fogem para bem longe, para que ela não seja presa. Aí depois, já no final da história, descobrem que o Frederico, ele morreu de medo, na verdade, né? Ele não morreu pelo tiro, a bala era de festim, então ele morreu de susto. Deve ter tido infarto fulminante, alguma coisa assim, quando recebeu essa bala da Lisbela, né? Então a história toda conta, a primeira parte, até ela matar o Frederico, que é esse matador profissional, conta como que o Frederico chega até lá, conta como que a Lisbela conhece o Leléu, como que acontece essa parte. Depois disso, da fuga dela, né, da Lisbela e do Leléu pra tentar escapar e ela não ser presa porque ela mata o Frederico, aí é a segunda parte da história, né? Então procurem, deve ter... É um filme, não sei, não chega acho que até 15 anos esse filme, tá? Tem filme com certeza e também foi série de televisão, tá? Então é bem bacana assistir, é muito interessante. E vamos falar agora dos detalhes da obra em si. O narrador é em terceira pessoa, tá? O tempo ele é cronológico, ele acontece ali ao passo seguindo a própria época da escrita. O espaço se chama Santo Antão, essa cidade em que acontece a trama. E a análise da obra em si, quais aspectos são importantes a gente comentar? O primeiro é o caráter cômico. Então, trata-se sim de uma comédia. Vamos lembrar que aí a gente tem que lembrar um pouquinho das principais obras da época clássica grega, né? Tem a comédia, a tragédia e a epopeia. A epopeia é lá dos guerreiros, do Aquiles, do Ulisses, do Hércules, né? Dos deuses, semideuses. Então, ali são as epopeias, que falam de heróis. As tragédias justamente tratam de histórias tristes, mas que são necessárias, que fazem parte, da vida do ser humano. E as comédias, que são interessantíssimas, elas fazem parte a comédia em si, ela é da vida do cotidiano, geralmente, quando traz, assim, esse assunto, né? A parte cômica em si, geralmente está mais vinculada ao dia a dia, não tem tanto algo tão, assim, do outro mundo. E, então, entender essa peça como comédia. E onde está a comédia? Na situação escrachada em si, que eu relatei do enredo, e nas figuras, nas próprias personagens. Como eu comentei, você tem lá o Dr. Noêmio, que fala carioquês, para mostrar que é descolado. Aí você tem a Lisbela, que é meio doida, meio espivetada. Então, enfim, você tem as personagens que fazem toda essa graça. Então, tem essa comédia na situação e coisas mesmo do cotidiano, coisas engraçadas. Isso é uma coisa que a gente tem que abordar. Outra coisa é a figura do anti-herói. Né? Porque o Leléu, ele não tem uma história bonitinha, né? Ele não é aquele príncipe do cavalo branco que vai lá pegar a Lisbela, né, gente? Então, tem essa figura do anti-herói e, claro, pensando em obra literária, vai dialogar com obras que também discutam esse anti-herói, né? A questão da polícia, então tem aí sim uma sátira, pensando que é uma obra de 64, se eu não me engano, agora eu sou péssima, mas estava na época da ditadura no Brasil, então é uma sacada também com os policiais, porque a Lisbela, ela é filha de um tenente. E aí tem a parte do carcereiro, do soldado, do cabo, não sei de quem. Então tem toda uma história dos militares ali, dos policiais, que também tem uma sátira em cima disso, tá? Que é, vamos dizer assim, tem uma certa denúncia da realidade ali, tá? Então também tem. E, claro, tem um caráter regionalista. Se fosse para enquadrar em termos de pensamento, a gente poderia colocar a Lisbela vamos pensar assim, numa segunda fase modernista, mais num caráter regionalista ali, tá? Mas pode dialogar com obras que tenham estas características, a comicidade, a figura do anti-herói, como eu falei, né, pode dialogar até com Vidas Secas, vamos supor, porque Vidas Secas tem a questão do Soldado Amarelo, então dá para fazer esse diálogo, e também as obras regionalistas ali que tratam um pouco dessa parte da região do Nordeste, enfim, né, dá para pegar direitinho. E aí, o que é interessante? Nós temos, eu vou falar de algumas peças, tá, que vale a pena vocês darem uma lida, para vocês entenderem esse gênero, que é a peça, né, a obra teatral. Então, vamos pegar lá em Portugal, lá em 1500, Guaraná com Rolha, que eu já falei nas aulas de literatura, pegar o Gil Vicente,
né? Então tem o Alto da Barca do Inferno, tem um outro alto de barca também, que agora acho que é da Barca da Redenção, alguma coisa assim, que eu sou péssima de nome, gente, para lembrar é terrível. Mas tem as obras do Gil Vicente, que são, você vê lá, ó, coro, né? Personagem tal falando, diabo, o anjo. Então é muito legal, como é uma peça, neste caso a obra também está assim, na Lisbela e o Prisioneiro. Tem uma mais contemporânea. A Morte e Vida Severina também tem, é poesia, mas você vê que é relatado. Você tem... Ai, gente, perdi o nome de cabeça do Ariano Suassuna. O Alto da Compadecida também, quando você, não do filme, quando você lê, também tem personagem falando, cada personagem fala igual uma peça mesmo. É diferente de uma obra de prosa que você tem o narrador, aí o narrador vai contando, dá uma fala aqui, outra fala ali, tem muito narrador. Não, quando você pega uma peça, não tem narrador praticamente. Você pode até ter uma personagem com voz de narrador, pode ter sim a voz do narrador, a voz do coro, que geralmente na figura do coro você tem essa narrativa de contar o que está acontecendo, e a figura das personagens. Então aí são algumas dicas de obras para vocês lerem, que aí nesta comparação deste gênero fica mais fácil para vocês acompanharem, tá? Eu me despeço de vocês, gente, eu fico por aqui. Muito obrigada a todos, um beijo grande, até a próxima obra. Tchau, tchau!